Muito boa semana para você que nos acompanha aqui no canal da Igreja Unasp, Engenheiro Coelho. Seja bem-vindo a mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina. Já chegamos ao quinto tema, é a quinta semana que estamos juntos aqui para estudar mais um tema especial do livro de Hebreus. Você sabe, o guia de estudos deste trimestre, que contempla os meses de janeiro, fevereiro e março, tem como título Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. E nós temos estudado os temas importantíssimos aqui, retirados desta epístola, desta carta, deste sermão. Você já sabe do que estamos falando, porque já estudamos essas questões e hoje nós estamos aqui para estudar o tema de número 5, que é um tema muito especial. Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados, mas você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro, eu trabalho aqui junto à Igreja do Unasp, atuo como líder do Ministério da Escola Sabatina e a cada semana a gente traz convidados muito especiais para compartilhar com você a lição. Eu gostaria de lembrar você de nos seguir nas nossas redes sociais. Você pode nos seguir no YouTube, também no Instagram, buscando aí, né, o nosso perfil @Igreja Unasp, no YouTube, no Instagram. As outras redes sociais você vai poder ver aí durante a nossa lição, vai aparecer para você. Mas nunca se esqueça, além de seguir no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, o sininho, coloque lá ativadinho, deixe o seu like e também faça um comentário. Porque se você fizer isso, você estará nos ajudando a fazer essa mensagem chegar a lugares mais distantes, não é? O YouTube vai soltar esta mensagem, colocar como publicidade em vários locais, e você também vai receber sempre, de modo rápido, as nossas publicações. E lembrando também, para que você não nos deixe de seguir e seja também incentivado, nós estamos este trimestre sorteando todas as semanas uma cópia do livro Pastor Emilson e Pastor Oséias, do livro de apoio à lição, a Carta aos Hebreus, o autor da fé, do Dr. Félix Cortez. Nós já temos 3 ganhadores, né, da lição 1, da lição 2, da lição 3, e hoje nós sortearemos, ao final da lição 5, o ganhador, divulgaremos o ganhador da lição número 4, tá bom? Então, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais para você concorrer. Se você for sorteado, você vai receber aí na sua casa. Também gostaríamos de lembrar que para aqueles que não têm o estudo físico, a lição da Escola Sabatina, podem ler, acompanhar por este endereço, mais.cpb.com.br. Mas como alguns têm perguntado, pastor, e se eu quiser adquirir esse guia físico? Se eu quiser já me programar para receber na minha casa durante um ano, a cada trimestre, receber pelo correio, de forma antecipada, eu vou deixar aqui um telefone para você, o WhatsApp da CPB Livraria aqui do Unasp. Esse WhatsApp, 19-98165-0008. Você vai encontrar ali o Frank, você vai encontrar a Angélica ou o Roberto. Um desses 3 vai atender você e vai te explicar como que você faz para ter contato com o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, recebendo aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, tá bom? O meu desejo para você é que Deus te abençoe grandemente nesta nova semana, que o estudo do livro de Hebreus traga a você grande conhecimento, mas também transformação e novidade de vida. Para você que nos acompanha já há 5 semanas, você percebeu que agora, aqui na Igreja do Unasp, nós temos o nosso momento, o nosso espaço para inclusão na Escola Sabatina. A nossa lição da Escola Sabatina traz a interpretação em Libras, como você pode ver agora. Aqui ao meu lado está o professor Vilmar Silva, que nos acompanha fazendo a interpretação. Um abraço ao professor Vilmar e ali toda a equipe da Escola Adventista de Mogi das Cruzes, onde ele leciona língua portuguesa. Pastor Oséias é um contemporâneo seu, um colega de profissão aí também. Mas também temos a autodescrição, a interpretação em Libras para aqueles que são surdos, e para você que é cego ou tem baixa visão, eu me autodescrevo agora. Eu tenho 1,79, eu tenho cabelos pretos cortados bem baixinho, eu tenho pele branca, rosto arredondado,
não é? Estou com um pouquinho de barba aí por fazer, porque eu não tenho barba, então daqui a um pouco já tenho que tirar o pouco que tenho. Eu estou sentado no meu escritório, numa cadeira preta, usando uma camiseta de algodão lilás, bem clarinho, e eu estou usando aqui um terno cor grafite claro, cinza, bem clarinho, quase caqui, na verdade. Atrás de mim há uma grande parede branca e atrás dela, ocupando metade da parede, uma estante escura marrom com alguns livros de teologia. Portanto, agora que você já pôde, você que é cego ou tem baixa visão, já pode nos visualizar melhor. Eu gostaria de apresentar os meus convidados. Meus convidados esta semana são dois pastores que eu tenho muito respeito por eles, porque foram meus professores. Mas não só professores na sala de aula, ensinando, mas professores também com sua prática, com a sua vida cristã. Eu estou recebendo o pastor Emilson dos Reis, que até o ano em que eu graduei em teologia, 2015, era o diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia aqui do UNASP. A partir de 2016, ele passou apenas a ministrar aulas, e ali no final de 2019, encerrou de modo oficial o seu trabalho, aposentando, jubilando, e hoje ele ensina aonde é convidado em vários locais do Brasil. Pastor Emilson, o senhor que nos ensinou tanto dentro e fora da sala de aula, muito obrigado por aceitar o convite. Deus o abençoe. Se o senhor quiser também dar as suas palavras iniciais e fazer a sua autodescrição, seria excelente. Pastor, muito obrigado. Então, meus cumprimentos a você, Júlio, obrigado pelo convite. Ao pastor Osés, que nos acompanha nessa ocasião também, é uma alegria poder revê-lo aqui e participarmos juntos. E a todos que nos acompanham também nesse estudo da Palavra de Deus. A minha descrição, eu estou na terceira idade, tenho pouco cabelo, a minha pele é branca, eu uso óculos de grau, a armação é preta, o meu paletó é cinza, camisa azul clara, gravata azul escuro, e atrás de mim tem uma cortina de cinza clarinho. Tá bem? Acho que é isso. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua primeira vez na autodescrição. Foi excelente. Que Deus te abençoe grandemente. E junto com o pastor Emilson dos Reis, eu tenho o prazer, o privilégio de receber o pastor Oséias Caldas Moura. O pastor Oséias, que é professor não só de teologia, mas também de língua portuguesa, não é? Cursou essas duas áreas, lecionou as duas áreas também, mas durante muitos anos foi professor lá no Educandário Nordeste Adventista, o ENA, lá o antigo seminário em Belém de Maria. Depois ele se tornou professor no Seminário Adventista Latino-Americano de Cachoeira, na Bahia, nosso querido IAM, hoje FADBA, né? Faculdade Adventista da Bahia. E, por fim, o pastor Oséias, ele trabalhou por vários anos aqui no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do UNASP, aqui em Engenheiro Coelho, onde foi professor, também foi coordenador acadêmico, função que o pastor Emilson também exerceu na graduação, e o pastor Oséias também foi coordenador acadêmico da pós-graduação do mestrado em teologia, que eu também cursei, na época ele era o nosso professor e o nosso coordenador. O pastor Oséias também foi jubilou-se, hoje ele reside em Caldas Novas, em Goiás, mas o ar de Engenheiro Coelho, quem respira quer voltar, esperamos vê-lo em breve aqui. Pastor Oséias, muito obrigado por aceitar o convite, um abraço ao senhor aí, direto de Caldas Novas, suas palavras iniciais para estudar a lição conosco e também sua autodescrição, por favor. Boa noite, é um prazer rever meu chefe, ex-chefe e ainda chefe, professor Emilson dos Reis, com o qual tive o privilégio de trabalhar vários anos como colega aí na Faculdade Adventista de Teologia. Foram bons anos e é bom vê-lo ainda atuando e Deus o usando em ainda ministrar palestras e aulas. E também ver você, Júlio, nosso aluno, agora colega, e você é um guerreiro, lutador, vitorioso também, e é bom vê-lo aí atuando de uma maneira agora online, né?
ampliando mais ainda o alcance, né, das lições aí da Escola Sabatina. Eu também estou na terceira idade, 66 de idade, 66. Eu estou usando óculos também de grau, 2,5 graus cada olho. Eu estou com um terno, assim, cor de abacate, eu acho, uma gravata um pouco mais clara, uma camisa branca, e atrás de mim tem o vitrô e uma cortina, e as cortinas estão abertas. Eu não tenho muito cabelo, mas ainda tenho um pouco, e os cabelos já foram tingidos de branco pelo tempo. Mas é uma alegria muito grande rever vocês. Pastor Oséias, a alegria é nossa, e eu não disse ainda aos nossos convidados, muito obrigado, pastor Oséias, pela amizade, pelo carinho, mas tanto o pastor Emilson dos Reis quanto o pastor Oséias são escritores. Portanto, você encontra, por exemplo, do pastor Oséias, você encontra a história da vida dele. Pastor Oséias, se me permite dizer, foi atirador de elite das agulhas negras no exército. Ele me corrija se eu estiver errado. Ele até Só que não foi das agulhas negras, Júlio. Ah, ok. Não, mas é quando eu servi, fiz um curso para oficial da reserva em Petrópolis. Eu queria ir para as agulhas negras, mas deu problema com respeito à guarda do sábado no quartel. Então, foi abortado esse plano de ir para as agulhas negras. Mas o senhor ia, isso que é importante. Mas o pastor Oséias, iria sim. Uhum. O pastor Emilson, ele brinca que Deus não permitiu que ele tivesse boa visão depois de certa idade, porque era exatamente o que ele usava como atirador de elite, né? Os olhos, esses olhos que enxergavam longe. Mas o pastor Oséias conta a sua história no livro Recruta 27, não é, pastor Oséias? Sim. A Casa Publicadora Brasileira. Eu recomendo a leitura desse livro, é muito bom. E o pastor Emilson também. O pastor Emilson é autor de livros como Introdução Geral à Bíblia e o outro livro Como Liderar, da Unaspress, e também é autor de livros O Dom de Profecia no Púlpito, Como Preparar e Interpretar Sermões, A Ira de Deus, Como Preparar e Apresentar Sermões, A Ira de Deus no Mundo dos Homens e o recente lançamento Depois do Perdão. 4 títulos na CPB, 2 títulos na Unaspress, um escritor bem prolífico, não é, pastor Oséias, o pastor Emilson. Mas com é um certeza. privilégio. Motivo de orgulho ver o pastor Emilson colocando no papel a experiência dele, né? Amém. Parabéns ao leitor se achegar a esse material, muito rico. Amém. Mas o privilégio é todo nosso de ter vocês aqui com a gente. Eu vou pedir nesse momento que o pastor Emilson dos Reis faça a oração inicial, pedindo a bênção de Deus sobre nós, todos nós que assistimos essa lição, que estudamos juntos, e em seguida iremos entrar então na temática. Pastor Emilson, por gentileza, nos conduza nessa oração. Oremos então. Nosso amado Deus e Pai, nosso muito obrigado por tantas bênçãos sobre a nossa vida, bênçãos físicas, materiais, espirituais, de toda sorte também. Nos reunimos mais uma vez em nome de Jesus para estudarmos a Tua Palavra, especialmente desta feita, a carta aos Hebreus. Que o Teu Santo Espírito nos guie, nossa mente, nossos sentimentos, nossas palavras, que tudo que fizermos aqui promova a Tua glória e resulte em bênção e salvação para os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Emilson. Para você que nos acompanha, eu lembro a você que o tema desta semana é o tema de número 5 de nossa lição da Escola Sabatina, Jesus, o doador do descanso. Mas, falando de descanso, após estudarmos o capítulo 1 e o capítulo 2 aqui do livro da carta, da Epístola aos Hebreus, nós partimos aqui um pouco para o que encontramos nos capítulos 3, no capítulo 4, mais especificamente, e ele vem falando um pouco da questão do sábado. O sábado nada mais é do que um presente que Deus faz à humanidade. É a provisão de Deus para que o ser humano fosse abençoado física, mental e espiritualmente a cada semana. Mas observar o sábado é muito mais do que você apenas lembrar que Deus criou, que Deus tudo planejou. É, na verdade, um vislumbre daquilo que desfrutaremos na eternidade.
A lição de domingo, a terra como um lugar de descanso, esse é o título. Ela vem nos apresentando algumas questões relacionadas lá na criação. Eu começo com o pastor Emilson dos Reis aqui. Pastor, nós falamos um pouco dessa questão da criação. O guia de estudo nos traz uma passagem ali relatada no capítulo 15 de Gênesis, não é? Dos versos 13 até 21. Ali Deus, ele fala algo para Abraão, ele diz algo, mas mais do que uma fala de Deus, é uma promessa. O que exatamente, pastor Emilson, Deus promete a Abraão? Bom, primeiramente, seria importante nós lembrarmos que o estudo da carta aos Hebreus, nessa lição do trimestre, está centralizado na pessoa e na obra de Jesus. Então, em cada lição, se estuda um aspecto, mas sempre focado com a pessoa de Cristo. E quem preparou a lição colocou o título de Jesus, o doador de descanso. Isso é verdade tanto para o Novo Testamento, como também para o Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, nós encontramos frequentemente a menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos. Na verdade, dezenas de vezes. Faz algum tempo eu fiquei impressionado o quanto os três aparecem juntos, e eu voltei, depois de terminar o estudo da Bíblia, voltei a ler de novo, daí, só as cartas apostólicas, só de Romanos até Judas, onde estavam os três juntos, os parágrafos. E eu, na minha Bíblia, que eu mais uso, sublinhei com caneta vermelha, os três. Eles têm vários títulos, nomes, mas os três juntos. E no outro dia eu fui contar, encontrei 70 vezes só nas cartas apostólicas. Então, no Novo Testamento é bem claro, isso aqui o Pai faz, aquilo é o Espírito, aquilo é Jesus, mas no Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento não estava clara a revelação sobre a Trindade. Ali fala sobre Deus, ou o Senhor, ou outro nome, mas não tem essa distinção específica, a não ser algumas vezes o Espírito Santo, né? Mas nós sabemos, pela Bíblia e pela profecia, que quando aparece Deus no Antigo Testamento, praticamente sempre é Jesus, sempre a pessoa de Cristo. Foi ele que deu a lei, ele que conversou com Adão e Eva, tudo que Deus fez foi em Cristo, né? Agora, Jesus também, ele deu descanso no Antigo Testamento. E aqui a pergunta que você fez tem a ver com Abraão. E no relato do Gênesis, Deus apareceu a Abraão algumas vezes. Desde que Abraão surge na Bíblia, no final de Gênesis 11, até o final do capítulo 50, né, esses capítulos todos lá, Abraão, até o final da vida de Abraão, que foi um pouco antes, mas muitas vezes aparece Abraão, e Abraão viveu ali mais de 100 anos caminhando com Deus. E Deus fez muitas promessas para Abraão, mas especificamente nesse texto de Gênesis, Deus está prometendo que a descendência de Abraão iria herdar a terra de Canaã. Então, essa é a promessa específica que foi mencionada ali. E lendo depois outros episódios e textos da Bíblia, nós vemos que isso aconteceu quando eles, de fato, liderados por Josué, entraram na terra de Canaã. E eu chamo a atenção aqui para um texto de Deuteronômio, no capítulo 12, eu vou ler aqui o verso 9 e 10. Deuteronômios 12, verso 9 e 10. Então diz assim, Moisés falando: porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso, diz o texto sagrado, de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então aqui está descanso e segurança. Quando eles peregrinavam lá pelo deserto, eles encontraram muitas dificuldades de todo tipo. E no final dos 40 anos, os povos foram guerrear contra eles guerrearam contra alguns povos também, e se a gente tentar se imaginar no lugar deles, né,
ter que enfrentar numa guerra armado os inimigos, um contra um, não como as guerras de hoje, né? Mas um contra um, arriscando a vida, era um estresse violento cada dia. Mas Deus promete que um dia entraria em Canaã e lá, então, não teria mais esse problema. Eles estariam perfeitamente seguros. Pastor Emilson, e só complementando aqui, quais são as duas coisas que esse descanso sabático ali, relacionando Êxodo 20, de 8 a 11, e Deuteronômio 5, de 12 a 15, quais são as duas coisas que o descanso ele celebra? Como essas duas coisas se relacionam? É apenas um descanso físico? Bom, nós temos no Antigo Testamento 2 capítulos assim bem precisos que apresentam os mandamentos, os 10 mandamentos. Então, o primeiro está em Êxodo 20, que é bem conhecido, e o segundo em Deuteronômio capítulo 5. Acontece que há uma pequena diferença nas duas leis em relação ao quarto mandamento. Porque na primeira, que está em Êxodo, é mencionado que a razão de guardar o sábado é por causa de que Deus criou o mundo em 7 dias e descansou no 7º, tendo abençoado esse dia e santificado também. Essa é a razão. E lá em Deuteronômio vai dar uma segunda razão, que a guarda do sábado era para eles uma lembrança da libertação do Egito. No caso, uma redenção. Então, para nós hoje também, o sábado ele simboliza essas duas coisas. Quando nós guardamos o sábado, estamos lembrando, primeiramente, de modo muito forte, de que Deus nos criou. Que tudo que nós somos e temos, nós de fato devemos a Deus. Mas também no sábado nós recordamos do que Cristo fez por nós. Ele próprio morreu numa sexta-feira à tardinha, ressuscitou no domingo, o sábado esteve na sepultura, também descansou, e o sábado lembra para nós da salvação, da redenção que foi feita por meio de Jesus Cristo. Pastor Emilson, muito obrigado. Eu fiquei aqui, inclusive, tão empolgado com esse tema, com a presença de vocês, que nós acabamos esquecendo de ler o verso para memorizar, e eu queria trazer agora. Pastor Emilson deu essa ótima introdução relacionada ao descanso. Eu quero convidar você a ler comigo Hebreus, capítulo 4, verso 9. Vai aparecer para você na sua tela Hebreus, capítulo 4, verso 9, que diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 9. Pastor Emilson, muito obrigado por essa introdução. O senhor quer complementar? Fique à vontade. Sim, a lição está salientando ainda um aspecto interessante, que nós dependemos de Deus para tudo. Não só para existir por causa da criação, mas para a nossa salvação também. Então, o autor colocou assim, que como nós não criamos a nós mesmos, fomos criados por Deus, assim nós não nos salvamos a nós mesmos também. É Deus que realiza a nossa redenção. Muito bem, pastor, muito obrigado. Agradeço mais uma vez. A lição de segunda-feira, pastor Oséias, tem como título Por causa da incredulidade. Nós vimos em Hebreus capítulo 4, verso 9, que ainda resta um descanso. Pergunto ao Senhor, baseado em Hebreus 3, 12 a 19, por que afinal Israel, o antigo Israel, não gozou neste descanso, não entrou nesse descanso, não teve a bênção de vivê-lo de forma plena, pastor? O povo teve a chance de entrar na Terra Prometida, como o professor Emilson falou, com pouco tempo que eles haviam saído do Egito. O caso dos espias, não é? Moisés mandou espias, era para eles terem entrado no descanso com pouco tempo, um ano e pouco. Mas eles desacreditaram na palavra dos espias. Os espias também contribuíram, colocando medo neles, falando das grandes cidades, com muros altos, pessoas de alta estatura, infamaram a terra.
Mas é interessante, falaram que a terra devorava os seus moradores, mas trouxeram um belo cacho de uvas, quer dizer, não batia bem a coisa, mas pela incredulidade, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que mandou 10 pragas sobre o Egito, a maior nação daquele tempo, o Deus que dava o maná para eles cada dia, o Deus que de noite era uma coluna de fogo, era luz para iluminar o caminho, e de dia era ar-condicionado, sombra. Então, eles viram aquilo, parece que não entrava na cabeça. Se Deus fez tudo aquilo, venceu a maior nação do mundo, o Egito, o exército egípcio pereceu no mar, Deus não podia dar o descanso para eles, dando a possibilidade deles vencerem os inimigos? Então, eles tiveram a chance de entrar no descanso. Mas, infelizmente, pela incredulidade, eles não entraram. Quer dizer, entraram assim, aqueles de 20 anos para baixo, que não foram contados quando saíram do Egito, esses entraram, mas os pais deles, os avós, esses não entraram por causa da incredulidade. É interessante, Júlio, que o autor de Hebreus faz uma tipificação, porque Moisés não pôde levar o povo ao descanso, também pela incredulidade de Moisés. Quando ele devia apenas falar a rocha, ele bateu na rocha. Ele não acreditou que Deus podia simplesmente usá-lo para falar a rocha, ele teve que bater, perdeu a cabeça. Moisés também não cumpriu a promessa de Deus feita a Abraão, como o professor Emilson falou, de dar aquela boa terra para eles. Mas Moisés disse, Josué, você vai entrar. E 40 anos depois, Josué entra. E Josué vence ali praticamente todos aqueles reis cananeus. E então Josué é um tipo de Jesus. Josué levou o povo para entrar em Canaã. E Jesus vai levar o seu povo para entrar em Canaã também. Só que tem uma diferença. Josué era um mero homem, um homem de Deus, corajoso, mas ele não podia fazer muita coisa além das capacidades que Deus lhe concedeu. Ele fez o melhor que pôde, mas tão logo ele morreu, diz que tão logo ele morreu, aquela geração dos velhinhos morreram, o povo agora começou a adorar ídolos. E aquele descanso que eles teriam na Terra Prometida não foi bem cumprido, porque os inimigos se animaram de novo, e aqueles inimigos que não foram mortos por eles, então os inimigos se animaram de novo, recobraram a força militar, e agora começou a prejudicar o povo de Deus na terra do descanso. Quer dizer, eles entraram no descanso, mas não desfrutaram por causa da incredulidade. Especialmente a incredulidade de obedecer às ordens de Deus, não adorar ídolos. Então, eu digo que o pecado básico de todos é a idolatria. Porque o ídolo não pega no meu pé quando eu faço coisa errada. Ele não fala. Eu posso fazer o que eu quiser e ainda achar que está tudo bem. Então, quando eu adoro um ídolo, eu abri caminho para ser uma pessoa antiética, para transgredir o sábado, para quebrar a lei de Deus toda, porque eu posso fazer isso e o ídolo não vai me confrontar. Então, o povo entrou no descanso, Josué. É por isso que o autor de Hebreus fala que Josué não conseguiu dar o descanso que Deus queria que o povo tivesse. Por quê? Por causa do próprio povo. Um povo incrédulo. E você vê isso na história subsequente de Israel. Eles entram, ficam aí 300 anos no período de juízes, mas depois diz assim que, como não tinha rei, cada um fazia o que achava mais reto, aí fazia coisa errada, aí Deus permitia os filisteus vencerem o seu povo, permitia os amonitas, e os amalequitas, moabitas e outros. Então, o povo de Deus não tinha nem sossego mais na boa terra que Deus queria que eles desfrutassem do descanso. E depois que vem a realeza, aí que o negócio ficou pior, porque mais ou menos de 20 reis que o reino do norte teve, nenhum fez o que era reto perante o Senhor. E quando o rei fazia o que era errado, o povo fazia o que era errado também. E aí vinham os inimigos de novo, invadiam a terra, levavam gente para o cativeiro. As 10 tribos foram parar na Assíria. E depois o reino de Judá, o reino do sul, quase também 19 a 20 reis,
pode contar no dedo os reis que fizeram o que era reto perante o Senhor. Então, quando os reis faziam o que era errado, o povo também fazia. E cadê o descanso? Eles não tinham descanso dos inimigos, não por causa de Deus, mas por causa da incredulidade deles. Então, é por isso que o autor de Hebreus fala, Josué e aqueles que vieram, os líderes que vieram depois, não conseguiram dar o descanso que o povo merecia e que Deus queria. Mas Jesus, sim, Jesus é aquele que dá o descanso. Ele deu o descanso lá em Gênesis, quando descansou, dando-nos o exemplo. Ele deu o sábado como símbolo do seu poder criador, mas como o professor Milton já falou em Deuteronômio 5, ela fala, você vai lembrar de guardar o sábado porque te lembrarás que foste escravo e o Senhor te libertou. Então, o sábado é também um símbolo de libertação. Então, Jesus nos dá o descanso físico, um dia por semana, a gente não é máquina, e também Jesus dá o descanso no sentido que eu não vou mais trabalhar para ser salvo. Eu fico pensando num fariseu, como é que era difícil a vida de um fariseu, porque ele nunca sabia quanto de bem já tinha feito para merecer o perdão e a salvação. Olha que trabalheira. Então, quando eu aceito a Cristo, ele me perdoa, pela fé no seu sacrifício, ele me perdoa e me dá esse descanso de crer que eu fui perdoado e que um dia serei salvo definitivamente. Então, é o descanso das obras, das boas obras, para merecer a salvação. Então, esse é o descanso espiritual. Eu sinto, posso sentir e posso acreditar. Se eu não sentir, eu posso acreditar que fui perdoado e que eu não preciso trabalhar, ou seja, fazer boas obras, centenas de boas obras para merecer a salvação. Então, esse é o descanso espiritual. Ok, pastor Osés, muito obrigado. A lição de terça-feira, pastor Emilson, traz como título, Se Hoje Ouvirem a Sua Voz. Pastor Osés comentou aí bem amplamente que foi a incredulidade e deu detalhes, exemplos de por que o povo não entrou na Terra Prometida. Pastor, falando de nós hoje, Hebreus, capítulo 4, versos 6 a 11. Qual é o convite que Deus faz a nós hoje, através da mensagem de Hebreus, pastor Emilson? Eu gostaria de ler, primeiramente, o verso 6, pelo menos, Hebreus 4, verso 6. Ali está escrito o seguinte: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Ele está dizendo que o pessoal de Israel lá não entrou no descanso, apesar de ter recebido as boas novas. Boas novas é o Evangelho. Então, o Evangelho não é só aquele do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra de Deus também já era um evangelho para aquelas pessoas, eram boas novas. Uma outra tradução, em lugar de dizer aqui, aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, diz assim, aos que primeiramente foram evangelizados. Né? Então, se refere a Israel já na época lá antiga, como sendo evangelizado pela palavra de Deus. E aqui vem um apelo para nós, para aceitarmos a palavra de Deus, o convite que ele faz hoje, não amanhã, depois da manhã, aceitarmos hoje. Outro apelo ligado a esse é não endurecer o coração. E um terceiro apelo é esforçar-nos por entrar no descanso de Deus. E aqui tem coisas interessantes, né? Por exemplo, nesse texto aqui, capítulo 4, versos 6 a 11, num dos versos fala de cessar de nossas obras. Quem entra no descanso, cesse suas obras. Mas o outro verso diz assim, esforcemo-nos. Parece contraditório. Você cessa com as obras, mas você tem esforço. De algum tempo para cá, entrou no mundo evangélico, no mundo adventista também, a ideia de que o cristão não se esforça, que a graça é suficiente para tudo.
E nós sabemos que o personagem da Bíblia que mais falou, escreveu sobre graça foi o apóstolo Paulo. Mas ele também foi o que mais falou, escreveu sobre esforço. Tem muitos versos que ele fala dele, ele se esforçando, e outros que ele nos manda nos esforçarmos. Esse aqui é um deles. Devemos esforçarmos. A justificação, que é o perdão, é uma obra totalmente de Deus. Deus faz fora de nós, por nós. Mas a santificação é uma obra de Deus em nós. Nós não seremos santificados só por ação de Deus. É a ação de Deus em nós, com a nossa permissão, e nós pegamos a força que ele nos dá e nos esforçamos. O outro verso bem conhecido, né, da carta de Paulo, é tudo posso naquele que me fortalece. Então, aqui em Hebreus, diz assim, esforcemo-nos. Olha, é um mandamento para nós também. Nós temos esforço, nós temos alguma coisa para fazer. Nós não vamos só ficar orando, olhando e esperando. Nós temos que, com a força que Deus nos dá, com a sua sabedoria, com a sua ajuda, com o seu Espírito em nós, nos empenharmos também e fazemos nossa parte, né? Agora, nós cessamos com as obras, como o pastor Osés mencionou, aquelas obras meritórias. Nós vamos ter obras. O cristão, ele vai ter muita obra, não tem nada de errado com boas obras, vamos ter muitas. Paulo diz lá a Timóteo, sejam ricos em boas obras. O problema é que, para nós, as obras não são meritórias. A graça não é antônimo de esforço, a graça é antônimo de mérito. Então, o nosso esforço é com recurso que vem de Deus, não é mérito, mas é um recurso. E temos alguma coisa para fazer também. E aí tem esse apelo. E aqui, eu queria salientar de novo o aspecto hoje. Tem a ver com oportunidade. Nós não sabemos se vamos estar vivos daqui meia hora, amanhã, depois da manhã. Não sabemos. A chance que nós temos é hoje. E ao estudar essa lição aqui, eu estava lembrando de uma história que aconteceu com o personagem da nossa igreja, e eu peço licença para contar aqui, tentar resumir, mas acho que vai ajudar. Quando a nossa igreja começou nos Estados Unidos, no ano de 1850, numa pequena cidadezinha chamada Washington, não é a capital, é outra cidadezinha do interior de New Hampshire com o mesmo nome. Ali havia uma igreja nossa, e um indivíduo chamado Stephen Smith, ele conheceu a mensagem adventista e ele se empolgou e ele foi lá e aceitou tudo e foi batizado. Mas dali um ano ele já escutou outros ensinamentos de outras pessoas, já saiu também, ficou menos de um ano na igreja, já foi embora. Dali passou um ano, ele se arrependeu, voltou a receber de novo, tornou-se membro da igreja. Dali pouco tempo depois ele saiu de vez. E ele, a cabeça cheia de ideias erradas, criticava a igreja, os seus líderes, a senhora White também. E um dia a irmã White teve uma visão sobre ele, especificamente sobre ele. E mandou uma carta para ele. E ele recebeu essa carta e ele pensou assim, não quero saber dessa mulher, ele que ela escreveu. Ele pegou aquela carta e colocou lá num baú que tinha em casa. Cada família tinha um baú, era costume na época, colocou lá no fundo do baú e ficou lá. Acontece que passaram-se os anos e ele sempre com a vida errada, indo de mal a pior e tal. 28 anos depois, enquanto isso, a mulher dele e os filhos foram fiéis, adventistas o tempo todo. Ele ficou sabendo, 20 anos depois, que no próximo sábado ia ter um pregador na igreja, que era um visitante, que havia sido um garoto que ficou na cidade, ele conheceu a família, viu o menino se crescer, disse, vou lá ver esse rapaz pregar, então. Foi lá. E ele gostou da pregação e tal, e quando ele voltou em casa depois, o pregador falou sobre o dono de profecia, e sobre Ellen White. Ele voltou para casa e lembrou que no baú tinha uma carta lá, de 28 anos, e ele foi lá e caçou e achou a tal da carta e foi ler. E o que tinha na carta? A carta tinha basicamente duas coisas. Primeiro, dizendo que ele estava errado e que se ele continuasse aquele caminho, o que ia acontecer na vida dele? Estava tudo escrito ali. Em segundo lugar, um apelo. Aceite, se arrepende, siga os caminhos de Deus. E ao ler ali a profecia, ele viu que tinha acontecido tudo exatamente assim, naqueles 28 anos. E no próximo sábado ele voltou na igreja lá, pediu a palavra e contou a experiência. E disse, eu errei.
Essa carta diz para mim tudo o que aconteceu na minha vida. Mas eu perdi 28 anos, eu quero voltar para a igreja agora. Então, ele não aproveitou hoje. Ele disse não naquele momento do convite, e aí perdeu a vida dele todinha, e muito velhinho que ele foi voltar para os caminhos de Deus. Então, fica esse aspecto. Hoje é uma oportunidade que Deus nos dá. E vai ser bom para a gente mesmo. Porque os caminhos de Deus vão ter um final bom para nós. É bom para todo mundo, para Deus e para nós dizemos sim para Deus quando nos convida. Para você que nos acompanha, essa experiência que o pastor Emilson acabou de contar, nos confirma o que já sabemos. O passado já foi, você não pode fazer nada por ele ou com ele. O amanhã não foi prometido para ninguém. É por isso que o hoje se chama presente, é um dom, uma dádiva de Deus, não é? Pastor Emilson, muito obrigado pela ilustração, veio muito a calhar. A lição de quarta-feira, pastor Oséias, vem nos falando sobre entrando no seu descanso, descanso de Deus. Quando nós lemos, pastor Oséias, Hebreus 3, ali de 11, o verso 11, também Hebreus 4, 1, 3, 5, 10, como Deus, ele caracteriza esse descanso, como ele descreve esse descanso que ele convida cada um de nós a entrar. E ainda, numa segunda pergunta, baseada em Hebreus 4, ainda, de 9 a 11, o pastor Emilson leu, mas também no verso 16, depois de descrever esse descanso, o que eu, que aceito, sou chamado a fazer, pastor? Novamente, eu volto a lembrar que o autor de Hebreus, ele quer deixar bem claro uma coisa. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Então, era para os... Porque é o seguinte, os destinatários de Hebreus, esse título aos Hebreus, ele não é inspirado, mas quem pegou a carta viu que era uma mensagem que tinha mais a ver com o povo de Israel. E parece que o povo de Israel, os israelitas no tempo de Cristo, que aceitaram Jesus como o novo Josué, o que realmente pode dar o descanso, eles se animaram muito no início. Mas Jesus não vem, e passa um ano, passa 2, passa 10, passa 20, e ele não aparece. Então, Paulo, que deve ser o autor de Hebreus, deve ser um sermão de Paulo, né, que alguém transformou na epístola, ele está dizendo o seguinte: olhe para trás e veja o que aconteceu com Israel físico. Eles tinham toda a chance de entrar no descanso e não entraram, depois que entraram, não permaneceram no descanso. Então, hoje também, você ouve a voz de Deus, como eles ouviram no passado. Então, não imitem a incredulidade, a falta de fé deles. Eles estavam nas fronteiras de Canaã, podiam ter se livrado de 39 anos de poeira, de calor, podia estar na boa terra, mas pela incredulidade, pela desobediência, eles não entraram. Mas o autor de Hebreus fala assim: hoje você também escuta a mesma voz que falou com eles lá atrás. É a voz de Cristo que quer dar descanso. Primeiramente, esse descanso dessa certeza que você não tem que produzir boas obras como mérito para alcançar o perdão e a salvação. Você já pode descansar dessas boas obras meritórias, como bem falou o professor Emilson. Então, ele está dizendo, o Josué verdadeiro, para o qual apontava o Josué do passado, é Jesus. Jesus pode dar o descanso. Hoje, se você ouve a voz dele, ouve. O Espírito Santo está aí falando ao nosso ouvido, né? Dizendo, pare de fazer boas obras para merecer o céu. Você nunca vai ter suficiente boas obras que possam comprar o céu. Aceita a obra de Cristo, aceita o que Cristo fez na cruz, e pela fé você pode entrar nesse descanso, de não tentar produzir obras meritórias para ser salvo.
Então, hoje, o Espírito Santo fala a mesma coisa para a gente. Para de se esforçar no sentido de alcançar méritos diante de Deus. Confie nos méritos de Cristo e para de tentar produzir essas obras para merecer o céu, merecer a salvação. Então, e a guarda do sábado, entra aí agora, nós vamos abordar daqui um pouco, como símbolo desse descanso. Quando eu guardo o sábado, eu paro de trabalhar e creio pela fé que Deus pode me sustentar a minha vida. Então, muita gente pensa que guardar o sábado é legalismo. Tem tudo a ver com a fé. Quando eu escolho observar o sábado como dia de repouso, eu, pela fé, veja a questão da fé, eu creio que Deus é suficiente para me sustentar e me dar a comida, a roupa e estudo dos filhos, e emprego e tudo. Então, o sábado é um símbolo, a cessação do trabalho físico no sábado é um símbolo de fé no que Deus vai fazer por mim e vai cuidar de mim. A gente fala assim, mas se eu guardar o sábado, como é que eu vou sustentar minha família? Eu digo, faça experiência. Não é? O livro de Isaías fala, se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, eu te sustentarei. Então, eu tenho que ter fé nisso. Então, e também, quando eu descanso no sábado das minhas obras físicas, eu também sou chamado a entrar no descanso de cessar de praticar boas obras para merecer o céu. Esse era o problema dos leitores de Hebreus. Eles provavelmente eram judeus, acostumados ao farisaísmo, de o que eu devo fazer para merecer a salvação. Era a pergunta típica de um fariseu. O que mais devo fazer? Tudo isso já tenho feito. O que mais eu devo fazer? Eles nunca sabiam quanto de boas obras já tinham feito para merecer o céu. Então, veja que agonia, não? Então, hoje, se você ouvir a voz de Deus, o tempo é hoje. Aceite que o sábado é o 7º dia. Confie em Deus, que Deus vai cuidar de você se você guardar esse dia. Vai prover as necessidades. E também confie na obra que Cristo fez na cruz por você. Você não precisa estar lutando, se esforçando no sentido de merecer o céu fazendo boas obras. Então, o sábado, nesse caso aí, hoje, resta um repouso para o povo de Deus, a palavra sabatismos, é interessante, só aparece aí em Hebreus 4:9 na Bíblia. Resta um descanso sabático. Isso no sentido físico, Deus quer que eu lembre dele como Criador nesse dia, e também que eu me lembre dele como meu Salvador nesse dia. Então, as duas coisas que o professor mesmo falou no início, que eu não posso fazer, me criar e me salvar. Então, quando eu obedeço e separo o sábado para o descanso físico, eu também estou dizendo, Senhor, eu não vou mais tentar fazer centenas de boas obras para merecer o céu. Eu confio na obra que o Senhor fez na cruz. Amém. Pastor Osés, bem lembrado aí essa questão do sábado, né? E o senhor já deu um testemunho aqui, falei do seu livro. Você que nos acompanha, Pastor Osés abriu mão de uma carreira militar promissora, com ganhos altos, para ser fiel a Deus. Poucas pessoas sabem, mas eu abri mão de uma carreira no futebol. Eu era árbitro de futebol, né? Havia cursado o curso em 99, ia entrar no curso profissional em 2000, mas o sábado, a fidelidade a Deus falou mais alto. E você, para ser fiel a Deus, vai abrir mão de alguma coisa. Sempre que você quiser ser fiel a Deus, alguma coisa deste mundo você vai ter que sacrificar. Eu achei muito interessante a fala do pastor Osés, que quando você cessa no sábado, é exatamente um exemplo de fé, que você crê, mesmo não trabalhando um dia, ou seja, trabalhando menos que os outros, que Deus vai te prover tudo. E o pastor Emilson também disse algo que me foi muito profundo aqui. O antônimo, o contrário de graça, não é falta de esforço, é mérito. Achei muito profundo, pastor Emilson. Ou seja, nós não temos mérito, é a graça de Deus. Mas o ser humano, ele precisa se esforçar, não é? Muito bem colocado. Pastor Osés, quer complementar? Fica à vontade. Eu pensava, quando eu estava no exército, se eu transgredisse o sábado,
sábado, o que queria acontecer comigo? Eu iria abrir caminho para quebrar os outros 9 mandamentos. Porque Tiago disse que quem tropeçar num vai tropeçar nos outros. Então eu pensava, não para ser salvo, eu não estava pensando em guardar o sábado para ser salvo, nesse sentido de merecer o céu por guardar o sábado. Mas eu pensava, ao guardar esse dia, eu estou entregando minha vida nas mãos de Deus. E Ele vai cuidar de mim no quartel. E então não saiu como eu esperava, mas Deus acabou usando a experiência do serviço militar para que eu fosse transferido de Petrópolis para Marabá, e lá eu acabei encontrando minha esposa. Que maravilha! Então, Deus, a Bíblia diz, aos que me honram, honrarei. Claro que eu não ia guardar o sábado, não merecer nada de Deus, mas Deus é tão bom que me deu uma boa esposa. Mas eu pensava, se eu transgrido um mandamento, eu abri caminho, é como uma cerca de 10 elos. Se eu quebrei um, eu abri caminho para quebrar os outros. Então, não me arrependo dessa decisão que eu tomei lá atrás. E hoje, cada vez que vem o sábado, eu me lembro que Deus cuida de mim fisicamente e cuida da minha salvação espiritualmente. Eu vou confiar na obra de Cristo e não vou tentar fazer boas obras para merecer o céu. Cristo já mereceu em meu lugar e me oferece de graça. Amém. Obrigado, pastor José. Pastor Emilson, complemento, por favor. Detalhezinho aí sobre a guarda do sábado, porque alguns que guardam o domingo dizem que os apóstolos, nos seus dias, eles mudaram a guarda do sábado para a guarda do domingo. Agora veja, o autor de Hebreus aí escreveu pelo menos uns 30 e poucos anos depois da morte do Senhor Jesus. E se eles estivessem guardando o domingo, tivessem mudado, eles iam falar de descanso dominical, não descanso sabático. Mas o tempo todo aí é só descansar, não tem descanso dominical aí. Isso é muito importante também. Correto. Perfeito, pastor Emilson, bem lembrado. A lição de quinta-feira, pastor Emilson, aliás, tem como título uma antecipação da nova criação. Veja, e eu pergunto ao senhor aqui, nós já lemos, o senhor comentou a diferença entre a lembrança do sábado em Êxodo 20, a questão da criação, a lembrança do sábado em Deuteronômio 5, a questão da libertação. Mas, pastor, Hebreus 4, capítulo 4, versos de 8 a 11, apresenta também mais uma característica. Que diferença nós encontramos, e eu já antecipei aqui de duas delas, mas que diferenças existem entre a descrição do sábado de Êxodo 20, Deuteronômio 5 e Hebreus capítulo 4? Eu gostei muito dessa parte da lição, porque aqui tem não uma coisa nova, mas tem uma ênfase nova que a gente não tem, talvez, falado sobre isso, escrito, enfim. Mas as duas leis em Êxodo e também em Deuteronômio, né, a primeira vez que foi dito, depois a segunda, elas têm a ver com o passado. Como nós já vimos em Êxodo capítulo 20, se refere à criação do mundo, a lembrança do passado. Deuteronômio 5 também, porque ele está lembrando lá o passado de Israel, a libertação do Egito. Mas em Hebreus agora, nós temos um aspecto futuro. A gente guarda o sábado também, devia de ser assim, não só por causa do que aconteceu no passado, por causa do que vai acontecer no futuro também. E aí está o título da parte, né? Uma antecipação da nova criação. E eu gostei de algumas frases que o autor da lição colocou, por exemplo, ele diz assim, ó, Hebreus 4 nos convida a olhar para o futuro e sugere uma nova dimensão para a guarda do sábado. Depois ele menciona assim, a culminação da redenção e uma nova criação. A observância do sétimo dia é uma antecipação do céu. E eu estava olhando na internet, tem um vídeo colocado no YouTube, colocado há 7 anos, é sobre o Padre Zezinho, que todo mundo conhece. O Padre Zezinho cantou músicas por mais de 40 anos, todo mundo já escutou, e
Tem músicas muito bonitas também, que são cantadas por católicos, evangélicos e algumas por adventistas também. Mas num grande evento religioso, ele foi convidado para cantar as suas músicas. E então, no momento certo, ele se apresentou e ele contou algo interessante sobre a música Um Certo Galileu. E ele disse assim, olha, eu estou cantando essa música há muito tempo. Todo mundo conhece, decora essa música, dos católicos e tal. E disse assim, eu vou cantar hoje de novo, mas vai ter uma estrofe a mais. Porque faz algum tempo eu me encontrei com alguns bispos, ele disse, uns 3 ou 4, e eles me disseram assim, ô Zezinho, você matou Jesus, deixou lá no túmulo. E essa música tinha 4 estrofes, né? E eu fui pesquisar aqui. Na primeira estrofe, ele diz que apareceu um jovem galileu e que amava muito as pessoas. Na segunda estrofe, ele diz que o povo seguia para escutar as histórias bíblicas, gostava muito das histórias. A terceira estrofe diz que por onde ele passava, ele oferecia esperança e perdão. E a quarta e última estrofe dizia que ele foi levado ao tribunal e foi morto. E aí os bispos disseram, deixou ele morto. E o resto? Aí ele voltou para casa, ele pensou, orou, estudou, e ele fez uma quinta estrofe. E ele cantou agora, nesse congresso lá religioso, agora a quinta estrofe. As 4 primeiras todo mundo cantou com ele, mas a quinta ninguém sabia. Ele estava pela primeira vez apresentando. É uma versão ampliada. E nessa quinta estrofe ele colocou assim, vitorioso ressuscitou, está conosco, e a última frase é, e um dia voltará. Ficou a música adventista, um dia voltará. Obrigado, pastor Emilson. Gosto do pastor Emilson porque, como bom pregador que é, sempre tem ótimas ilustrações. Muito obrigado, pastor Emilson. Mas, amigos, eu tenho uma última pergunta ao pastor Oséias. Eu já fiz 3 ao pastor Emilson. Quero fazer mais uma ao pastor Oséias antes da gente encerrar, mas o pastor Emilson fique à vontade para complementar e responder depois. Pastor Oséias, mediante tudo que vimos até agora na lição desta semana, qual é a relação entre a guarda do sábado e a justificação pela fé? E mais, a diferença entre a verdadeira guarda do sábado e a guarda do sábado legalista. Será que é possível guardar o sábado da maneira completamente equivocada? Nos ajude, pastor Oséias. Eu vou responder a segunda primeiro. Se não só o sábado, Júlio, qualquer mandamento, se eu vou observá-lo para merecer o céu, está errado. Aí eu conseguiria me salvar a mim mesmo, fazendo boas obras. Eu não precisaria de Cristo, nem da cruz. Então, não só o sábado, mas não matarás, não furtarás. Se eu obedeço isso para merecer a salvação, então eu dispenso a obra de Cristo na cruz. Ok? E a primeira pergunta, o que o sábado tem a ver com a justificação pela fé? Eu já dei um toque ainda agora. Quando eu aceito Cristo, eu entro no descanso, no sentido de, pela fé, acreditar que fui perdoado e fui salvo. Então, e outra coisa, como eu falei ainda agora, se eu escolher observar o sábado, deixar de trabalhar, pela fé, eu creio que Deus pode me sustentar, a mim e a minha família. Então, o sábado tem tudo a ver com a fé. Então, a boa parte das pessoas fala assim, mas se eu for guardar o sábado, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou conseguir dinheiro para a minha família? E cadê a fé? Precisa da fé. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, diz Isaías, eu te sustentarei. Eu tenho que ter fé nisso. E isso é um aspecto material. Eu tenho que ter fé que Deus, se eu guardar o sábado, Deus vai cuidar de mim. E preciso de fé para isso. E também na questão de que quando eu deixo de me esforçar no sentido de produzir boas obras para ser salvo,
mas pela fé eu aceito o que Cristo fez na cruz, então eu entro no descanso espiritual. E aí eu diria o seguinte, o sábado tem são 3 dimensões da observância do sábado para hoje. Quando eu guardo o sábado, eu estou me lembrando que existe um Criador. E esse Criador pode muito bem cuidar de mim. Ele cuida dos astros, das galáxias, para cuidar de mim, para ele não é nada. Ele pode muito bem cuidar de mim. Pela fé, eu me entrego e digo, Senhor, eu vou obedecer o seu santo dia e creio pela fé que o Senhor vai cuidar de mim. Então, é uma dimensão da criação, uma dimensão passada. Eu me lembro que eu não produzia a mim mesmo, mas que no passado Deus criou todas as coisas e, por tabela, eu estou vivo hoje. Então, o sábado tem a dimensão de lembrar de Deus como Criador, passado. Mas isso eu posso experimentar hoje. Essa ideia de que existe um Criador e eu sou criatura. E sou criatura finita e que Deus vai cuidar de mim. Tem a dimensão no presente. A dimensão no presente é que eu vou me lembrar que Cristo me libertou dos meus pecados. Então, eu não produzi boas obras para merecer isso. E tem a dimensão futura. A libertação final e definitiva do poder do pecado, da presença do pecado, será na nova terra. Então, cada vez que eu observo o sábado, eu estou me lembrando do passado, que Deus é criador. Eu estou me lembrando do presente, que ele é meu cuidador, meu mantenedor, fisicamente falando. E eu me lembro que a obra de Cristo é suficiente para me salvar. Então, pela fé, eu vou crer na obra que Cristo fez por mim, no meu lugar. E a dimensão futura da salvação definitiva. Então, um dia na nova terra, nós entraremos num descanso físico e espiritual plenos. Que a guarda do sábado é um símbolo, aponta para esse grande sábado que nós vamos passar durante o milênio, o sábado milenial no céu, e daí em diante por toda a eternidade, Amém. Ao lado de Cristo. Então, as nossas lutas cessarão, os nossos trabalhos cessarão. Amém. Então, o sábado é um antegozo, é um desfrute antecipado do que um dia Deus reservou para os seus filhos. Um dia estaremos no descanso físico e espiritual para sempre. Então, Amém. Que maravilha o sábado é essa. Essas 3 dimensões, Amém. Passado, presente e futuro. Amém, pastor Oséias. Muito obrigado. Pastor Emilson, por favor. No livro de Hebreus não há um descanso. Há alguns descansos. O descanso aí tem aspecto passado, presente e futuro. Então, no passado, o primeiro descanso é o descanso de Deus. No 7º dia, no primeiro sábado da história desse planeta aqui. Então, Deus descansou naquele dia, como sabemos, abençoou, santificou. No passado ainda, nós vimos que foi o descanso de Israel quando entrou na terra de Canaã. No presente, nós temos o que o pastor Oséias abordou, o descanso quanto à salvação, confiar plenamente em Cristo para sermos salvos. E no futuro é o céu e tudo aquilo que representa. É importante que em todos os aspectos, sempre Jesus é que é o doador. Ok. Pastor Emilson dos Reis, pastor Oséias Moura, que privilégio tê-los aqui conosco, recebê-los aqui para essa tão importante lição da Escola Sabatina e tantos exemplos claros, bíblicos, práticos, ilustrações. Nós agradecemos muito, viu, vocês dois, foi um privilégio. Eu quero aqui estender um abraço à irmã Irani, esposa do pastor Emilson, a irmã Jane, esposa do pastor Oséias, conheço as duas pessoalmente, e tenho certeza que são 2 apoios fortes aí na caminhada de vocês. Eu vou, depois de agradecer e estar muito feliz pela participação de vocês, eu vou pedir ao pastor Oséias que faça a oração final, mas antes, pastor Oséias e pastor Emilson, eu queria anunciar aqui, como nós já dissemos, estamos numa parceria com a livraria digital livro7.com. Você pode entrar lá, tem muitos títulos, mais de 100 títulos,
livros de teologia, livros cristãos. Tem os livros do pastor Emilson, tem o livro do pastor Oséias, lá você encontra essa livraria, e ela está em parceria conosco, doando um livro, Carta aos Hebreus, o autor da fé, do Dr. Félix Cortez, uma complementação do nosso guia de estudos a cada semana. E o ganhador dessa semana é a nossa querida irmã Kátia Camargo, da cidade de Marília, lá no interior de São Paulo. Kátia, parabéns por ter sido sorteada esta semana. Você ganhou o 4º exemplar, vai chegar na sua casa de modo gratuito. Pedimos que você entre em contato com a livraria, mande o seu nome completo no assunto, escreva: eu ganhei o livro de Hebreus. Mande o seu nome completo, o seu endereço, também mande ali uma foto do seu RG, só para comprovar que você é você mesmo. Mande para este e-mail que está na tela, contato@livro7.com, e eles vão enviar a você gratuitamente este presente, tá bom? Pastor Oséias, pastor Emilson, mais uma vez, muito obrigado. Conto com vocês para outros momentos, tá bom? Nesse momento, despeço também de você que nos acompanha, desejando as bênçãos de Deus. Encerraremos com a lição, a oração do pastor Oséias Moura. Pastor, por gentileza, neste momento, nos conduza, nos eleve a Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, agradecemos pelo livro de Hebreus, possivelmente um sermão poderoso de Paulo, no qual ele apelava para os seus ouvintes e leitores que não desanimassem, porque eles estavam atendendo ao convite do novo Josué Jesus. Lhes estava prometida a entrada na Canaã celestial. É possível que muitos dos leitores originais de Hebreus, ouvintes, já estivessem cansados de esperar a volta de Cristo, mas o apóstolo Paulo diz: nos animemos, nos exortemos. Nós também hoje estamos nas fronteiras de Canaã, muito mais perto do que estavam os cristãos primitivos. Não sabemos quantos anos mais vagaremos pelo deserto desse mundo, mas estamos nas fronteiras também de Canaã. Ajuda que nunca imitemos o antigo Israel, quando eles tinham a possibilidade de entrar em Canaã, pela incredulidade e desobediência, eles não entraram. Ajuda-nos a hoje confiar na obra de Cristo. Agradecemos pelo Santo Sábado, que nos lembra que Deus pode cuidar de nós. É um símbolo também de fé. Fé na obra que Cristo faz por nós, fez e faz por nós. Nós não precisamos mais produzir centenas de boas obras pensando em merecer o céu. Jesus já mereceu o céu, já fez a obra que foi dar a sua vida por nós. Obrigado pelo descanso do sábado, em que nós lembramos que existe um grande Criador, e como Criador, Ele também é nosso mantenedor e sustentador. Mas também nos lembra da libertação trazida por Jesus na cruz do Calvário. Que possamos um dia entrar definitivamente na Canaã celestial. Ajuda-nos a nos esforçar no sentido de decidir continuar a jornada, sabendo que um dia estaremos na pátria celestial, aonde cessarão as lutas, as dores, as doenças, as mortes. Nesse tempo, o mal ficará para sempre no passado. Obrigado pela mensagem do livro de Hebreus e agradecemos porque resta um repouso para o povo de Deus, o repouso do sábado, mas o grande repouso será na nova terra. Que um dia todos nós que estamos ouvindo e assistindo esta lição possamos estar nessa Canaã, na qual teremos o repouso eterno. Essas bênçãos te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.